Apocalipse capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 8. Apocalipse capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém. Vamos falar com o Senhor? Precioso Deus e eterno Pai Celestial, estamos muito alegres, felizes e contentes por mais um dia o Senhor nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos ouvir e meditar acerca da Tua Palavra, Pai querido. Aqui fizemos a leitura dessa Escritura, que fala desse livro do Teu Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, onde ali há nomes daqueles que serão salvos e também há nomes daqueles que Tu quis por alguma razão colocar, mas que depois será removido. E também a ausência daqueles nomes que alguns podem dizer que são filhos Teus, mas que nunca estiveram ali. Queremos tratar um pouco sobre isso, é um assunto complexo, como o Teu próprio profeta admitiu ser. Temas difíceis de se lidar. Aqui queremos, Senhor, com muita humildade, suplicar a Tua ajuda, o Teu socorro, para que o Teu Santo Espírito fale com cada um de nós. Nos ajude, Senhor, nos dê o entendimento da Tua Palavra. E aqui estamos com corações abertos para ouvir e aprender um pouco mais de Ti. Guarda nossas vidas, abençoe todos nós, a todos os irmãos e vidas que estão aqui necessitadas de uma cura divina, aos pedidos e orações que foram feitos, Senhor, que Tu possa alcançá-las com a Tua graça, com a Tua misericórdia, estenda a Tua destra sobre eles, dê a cura divina para aqueles que precisam, aqueles que têm alguma necessidade, seja qual for, Senhor, que Tu possas visitar cada lar agora, neste momento, que os Teus anjos sejam enviados por Ti, para ministrar a bênção, a cura e a salvação para os Teus filhos. Ajude-nos nós neste momento, Senhor. Crendo que Tu nos ouve nesta petição, nós Te damos graças no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Certo, meus irmãos, veja, todos nós que estudamos a mensagem de William Branham, sempre aprendemos que os nomes dos eleitos de Deus, aqueles que são predestinados segundo a presciência de Deus, já estavam escritos nesse livro da vida do Cordeiro, desde antes do mundo ter sido criado, começado, desde a fundação do mundo. O que significa dizer que eles foram, então, como eu disse, eleitos, foram predestinados, porque foram conhecidos por Deus de antemão. Assim disse também os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, lá em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos elegeu para sermos santos, para sermos salvos, para vivermos vidas irrepreensíveis, separadas para ele. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Você não existia. Não quer dizer que você já estava lá e Deus pegou você, eu vou te escolher, não. Você não existia de fato. Você apenas era um atributo na mente de Deus, você era uma parte de Deus, você era a gênese dos seus atributos, seus pensamentos eternos. Mas ainda lá nos pensamentos eternos de Deus, Deus já te conhecia, certo? E sabendo que você era desse seu gênese, Ele já te separou e já colocou os teus nomes, os nossos nomes melhor, no livro da vida do Cordeiro. Mambana explica que vamos receber também novos nomes, e Mambana disse que não sabia dizer se esses nomes que estão aqui no livro da vida, seriam esses novos nomes que nós não conhecemos, mas que só Ele sabe, mas que será dado a cada eleito. Então nós não sabemos se os nomes que estão lá são os nomes atuais que temos agora, ou os novos nomes que cada um de nós receberá. Mambana disse isso, essa questão está em aberto, é um mistério ainda para nós. Há muita coisa, você sabe, temos dito aqui já há um bom tempo. Nós estamos aqui aprendendo e até o final da vida vamos continuar aprendendo. Mambana disse, eu tenho aprendido e se eu vivesse mais 100 anos aprenderia muito mais. E assim vai ser, porque sempre Deus tem algo novo e mais para nos revelar, mas nada que vá contra a sua palavra, nada que vá contra as Escrituras. Tudo que você precisa é ter essa disposição para aprender e para receber algo novo. Como o próprio Mambana tinha e demonstrou ter essa disposição, você vai ver isso daqui a pouco. Ele teve um entendimento renovado acerca de algumas questões, voltado a esse tema aqui do livro. Ele pensava de um jeito, ensinava de um jeito, por vários anos, até que deu uma luz nele,
ele começou a meditar melhor a Escritura e disse, opa, alguma coisa aqui está diferente. Eu não sabia disso. Esse detalhe aqui não estava a par. Então Umbanda, ele soube também abrir mão de alguma coisa que ele pensava que estava errado, nos dando um exemplo do que nós também devemos fazer. Se uma Umbanda foi humilde para corrigir em algumas coisas, isso tudo nós temos que fazer. Se você quer aprender algo novo, você tem que estar disposto a admitir que pode ser que alguma coisa que você ouviu estava errado e fez você crer errado. Você tem que ter humildade nessa hora. Amém? Certo? Então veja, ao mesmo tempo em que o livro de Apocalipse fala de alguns aqui que vão se perder, porque eles vão se admirar quando virem a besta, e a Bíblia diz, isso é porque eles não têm seus nomes escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo, seus nomes nunca estiveram lá. Então, da mesma forma que vai ter um povo que vai surpreender, que vai se render ao sistema, isso nos mostra que há aqueles que serão salvos e que, na verdade, sempre já tiveram seus nomes lá, antes mesmo deles virem à existência. Certo? Isso porque eles fazem parte de uma eleição. E aqui o apóstolo Paulo nos diz que fomos eleitos nele, ou seja, em Cristo. Porque Cristo também estava um tempo na mente de Deus, até que ele se tornou logos, ou seja, pensamento expressado, falado. Então, quando Deus exteriorizou este logos, quando esse logos saiu do seio do Pai, ali, esse logos, esse filho que Deus gerou ali antes da criação, antes da fundação do mundo, estava refletindo tudo que nós seríamos, porque todos nós temos que ser Cristo, todos nós temos que ser logos. Assim como Cristo era um atributo na mente, Deus expressou esse filho para vir à existência, isso foi apenas uma introdução, um preâmbulo do que Deus faria conosco também. Porque nós, como nosso irmão mais velho, também somos logos de Deus, também somos parte de Deus, também somos genes de Deus. Com algumas diferenças, obviamente, porque o Filho, quando foi gerado dessa substância do próprio Deus, do hipostase de Deus. Nós não. Certo? Porque nós não tivemos uma pré-existência. Quando Deus gerou o seu Filho, da sua própria substância, o pôs numa teofania. Umbanda disse, nós viemos sem teofania. É verdade que teve um tempo que ele chegou até a defender. Ele ensinava que nós tivemos uma pré-existência. Depois ele se corrigiu, como eu te falei. Umbanda às vezes se emendava, tinha que se corrigir acerca de algumas declarações. Então depois explicou, olha, nós nunca viemos a este mundo tendo uma pré-existência como o Filho teve. Nós não tivemos uma pré-existência. Certo? Então é o que Paulo diz aqui. Deus nos elegeu neste Filho, porque ele foi a provisão de Deus para os nossos pecados. Ele sabia quais os seus filhos que viriam à terra, os que iriam cair. Então Deus providenciou na sua mente, no seu programa, no seu plano de salvação, a propiciação para os nossos pecados. Então Cristo, na verdade, ele já foi morto. Essa é a declaração que está na Bíblia. Ele foi imolado. O Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia quem seria salvo e quem não sabia. E quem não seria melhor. Então Jesus ele veio para buscar e salvar somente aqueles que estavam no seu livro. Somente os que estavam no livro é que ele veio salvar. Não veio salvar todos. Né? O Filho do Homem veio para o resgate de muitos. Ele disse muitos, não disse todos. Quem são esses muitos? Todos os que estavam no livro. Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo o Cordeiro já tinha sido morto. Como isto? Então Deus gerou seu Filho, ele teve uma pré-existência e em algum momento ele matou? Não. Essa imolação do Cordeiro ainda foi antes do próprio Cordeiro ser gerado. Dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo quer dizer que Deus planejou em sua mente esse plano eterno de salvação. Foi assim que nos explicou Umbanda. Umbanda ele não negava que o Filho teve uma pré-existência, mas ele também falava que o Cordeiro estava na mente de Deus. E na mente de Deus, nesses planos que Deus arquitetou e planejou, ali o seu Cordeiro foi imolado. A aliança da graça de Abraão, de 61. Quando foi que o Cordeiro foi morto? 2000 anos atrás, lá no Calvário? Não aos olhos de Deus.
Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus viu o que Satanás havia feito, o seu programa já foi estabelecido. Ele sabia que ele enviaria o seu filho e ele seria uma propiciação pelos nossos pecados. E na mente do Senhor, para conquistar seu povo, ele matou o cordeiro em sua própria mente, antes da fundação do mundo, e colocou o teu nome no livro como redimido. Glória. Isso é o que ele fez. Amém? Então Deus já planejou tudo isso lá. Já estava determinado. Então houve um tempo em que Cristo esteve, como eu disse, apenas na mente de Deus, até o momento em que Deus, então, literalmente gerou esse filho. Ele se tornou Logos, que quer dizer pensamento expresso, falado. Então isso significa que Cristo, ele esteve com Deus desde a fundação do mundo, desde quando o mundo foi criado. Deus criou o mundo por meio do seu filho. Para que o mundo existisse, Deus usou o seu filho para criar. E isso foi um mistério, de que Deus tinha um filho atuando ou se manifestando por meio dele. Era um mistério que muitos não sabiam. Deus tinha isso muito bem guardado, até que Deus definitivamente então enviou o seu filho, revelou o seu filho para nós em carne humana. Amém? 1 de Pedro 1,20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ou seja, antes dos tempos eternos, antes da criação, antes do tempo desta dimensão terrenal. Em outro tempo ele foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então Pedro aqui está dizendo, olha, Deus tinha um filho, e poucos sabiam disso, mas havia indícios disso no decorrer, ao longo de todo o Antigo Testamento. Havia registros da manifestação do filho ali, Deus atuando através do seu filho, como o irmão Bona chamava de um véu, onde Deus pudesse se manifestar. Porque Deus nunca pode ser visto e jamais será visto. Mas no seu véu, que foi o seu filho, Deus se revelou. Amém? Então Cristo mesmo, ele disse que ele estava com seu Pai desde antes do mundo ter se formado. E que ele desfrutava da glória do amor de Deus sobre si. E o desejo deste filho, nosso irmão mais velho, é que aqueles por quem ele haveria de morrer estivesse também com ele por toda a eternidade. Porque se nós fomos eleitos nele, os nossos nomes foram escritos no livro dele, então Cristo chegou a fazer essa oração: Pai, que tu dê para mim todos aqueles que tu elegeu em mim, para que eles estejam comigo e vejam a glória que tu tem me manifestado desde o tempo que eu estava contigo antes da criação. Lembra quando ele disse isso? João 17:24, Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então o filho aqui está admitindo que ele estava com Deus, com seu Pai. Agora, esses que Deus lhe deu foram também antes da fundação do mundo, porque nossos nomes já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqueles que Deus tem predestinado para a vida eterna são os que já possuíam seus nomes neste livro desde antes da fundação do mundo. E foi exatamente assim que o próprio irmão Branham também ensinou nas suas fitas. Agora, nessa semana, quando eu fui fazer a pesquisa para preparar esse estudo para você, eu acabei descobrindo uma coisa que eu até então não sabia. Eu vou ter que admitir, eu não sabia disso. Mas houve um tempo em que o irmão Branham pensava que o nome dos eleitos, dos salvos, eram colocados no livro da vida do Cordeiro à medida que eles iam aceitando a pregação do Evangelho. Quando eles iam num culto e havia um clamor, um chamado de altar, e a pessoa, o pecador, ia lá e recebia: eu quero a minha vida transformada, Senhor Jesus, te recebo como meu Salvador, eu te aceito, não é isso, como meu Salvador. Mamãe ensinava que naquele exato momento, então, o seu nome era escrito no livro da vida do Cordeiro. Seus nomes até então não estavam escritos. Ele nunca ensinou isso. Ele ensinou assim por muitos anos, de que à medida que a pessoa recebe Cristo ou nasce de novo, chegava até a dizer isso, né? Porque você sabe que você não nasce quando você recebe Cristo, você tem que nascer quando Cristo começa a viver em você. Então ele disse, quando você nasce de novo, então é que Deus coloca o teu nome lá no livro. Ele ensinou isso, e eu fiquei pesquisando isso, principalmente no dia de ontem, o dia todo eu fiquei vasculhando esses sermões. E eu quis fazer esse documento, esse registro aqui, para nós termos isso bem documentado. Está bem? Porque eu duvido que muitos de vocês soubessem disso. Talvez alguém soubesse, mas eu, vou ser sincero, eu não sabia. Eu achava que uma banda sempre pregou desse jeito, mas não.
Por mais de 20 anos, Umbanda dizia, se você hoje aceitar Jesus Cristo, hoje ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Há alguns sermões que foram traduzidos, onde você vê essa declaração. Mas isso foi antes dele se emendar e se corrigir, certo? Então o que eu vou fazer nesse estudo aqui, o que depois eu vou publicar, é mostrar para você todas essas fases aqui do Ministério de Umbanda. Então eu tive que fazer essa pesquisa, mostrando para você como é que ele fazia, como é que ele pensava, como ele ensinava antes. Eu fiz aqui o registro dessas declarações. E eu demorei nessa pesquisa porque eu quis descobrir exatamente quando e que momento em que ele começou a se corrigir. Então nós temos aqui nesse documento inclusive a data, quando foi que pela primeira vez Umbanda começou a ensinar da forma correta. Por 20 anos ou mais ele ensinou errado essa questão. Um sermão aqui, isso aqui está traduzido, hein? A voz de Deus tem traduzido. Deus tem um caminho provido. Sim, tenho quase certeza que a voz de Deus traduziu isso aqui. Deve ser tradução da voz de Deus, inclusive. Muito bem, alguém mais levante-se e diga, eu aceito Jesus, né? Deus te abençoe, a senhora e o rapazinho ali em cima, Deus abençoe, que Deus possa, o seu nome vai no livro da vida do Cordeiro quando você se levanta publicamente diante desta audiência. Está dizendo, olha, agora, nesse exato momento, teu nome está sendo escrito no livro da vida. Então, veja, na verdade, como eu disse, por muitos anos o Umbanda ensinou assim, que nenhum filho de Deus teria o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro até o dia em que ele primeiro fosse, como eu disse, nascido de novo. A marca da besta, esse irmão também tem traduzido, hein? De 54, tem de ser uma regeneração, um novo nascimento, nascer de novo. E quando você nasce de novo, o seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. O dia que você nascer de novo, então Deus vai escrever o teu nome lá. Era assim que ele ensinava antes, mas estava tudo errado. Estava errado. Não era bíblico isso aqui. E o Umbanda não sabia. Por mais de 20 anos. Isso é verdade, irmão Jorge? Eu acho que o irmão está inventando história aqui. Não estou. Está aqui as fitas para te dar. O registro está claro aqui. Certo? Então, no começo do seu ministério, o Umbanda ensinava que somente após ele tomar decisão por Cristo, o crente então tinha o seu nome escrito no livro da vida, como sendo aí o resultado de alguma escolha que ele havia feito por seu livre-arbítrio, certo? Mas tudo isso era coisas que não estavam corretas, não eram bíblicos. Outra mensagem, Cristuíto 53. É isso que é, você sacode seu documento de uma igreja para outra, um cartão de membresia, assim. Ele disse, qual foi a palavra que ele usou lá? Parece que é letter, carta. Então, devia ser uma palavra que ele usava para se referir ao cartão de membresia. Até tive uma certa dificuldade para traduzir essa palavra aqui, para adaptar. Sim, tem que ser uma conversão aqui. Então você vai de uma igreja para outra, até que você gasta a coisa toda e fica amarelado. Aquele cartãozinho fica amarelado. Tanto você passar de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro e fique onde está. Deixe de ter o teu nome aí no livro da igreja aqui, outra igreja ali. Escreva hoje o teu nome no livro da vida. Mensagem Elias 53. Irmão, você pode se unir a esta igreja, unir-se àquela igreja, você pode ir para metodista por um tempo, se eles fizerem alguma coisa que você não gostou, você pode pegar teu documento e ir para a Batista, e se você não gostar de lá, você pode ir lá para os nazarenos e se juntar a eles, depois você volta para os presbiterianos e se junta para eles e na igreja cristã, você sacudiu esse teu documento até que ele se esgotasse. Por que você não esquece isso e rasga a coisa e coloque o seu nome no livro da vida do Cordeiro no céu, onde não pode ser movido? Eu restaurarei? 53. Não apertamos as mãos ou nos unimos numa igreja ou sacudimos o documento de um lugar para o outro. Tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A ressurreição de Lázaro, 53 ainda, profissão de fé, sacudindo o documento de um lugar para o outro. Irmão, se isso não é vergonha, você precisa do seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo mesmo ontem, 55. Olha aí, 55. Ou ele transferirá seus membros de uma igreja para outra. Você nunca deveria fazer isso. Você deveria colocar sua condição de membro do céu no livro da vida. Não seja um membro da igreja, seja um membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Escreva hoje o teu nome no livro da vida de Cristo. Que pensais vós de Cristo?
um pouquinho atrás, 54. Isso me faz lembrar dessas muitas antigas igrejas formais e fiéis que vocês acolhem, os te tornam diáconos, dedês delas, tudo mais. Mas se eles não estiverem com Cristo Jesus e não nascerem de novo pelo batismo do Espírito Santo, eles nunca crerão em um Deus sobrenatural. Não há nada neles em que acreditar. Para começar, eles estão mortos, apenas adquiriram uma forma de piedade, mas negam o poder dela. Isso é exatamente certo. A melhor coisa a fazer é limpar o ninho e começar tudo de novo, isso mesmo. Em vez de recebê-los por carta de adesão, leve-os ao altar e deixe-os orar até que Deus coloque os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. E então eles permanecerão lá. Veja, era assim que ele ensinava. Tem mais registros aqui. É um documento que eu tive que fazer para deixar registrado isso aqui para você saber como o Umbanda ensinava. Esse é o verdadeiro William Branham das fitas. Mas eu vou depois mostrar para você quando foi que ele começou a se corrigir nisso aqui. Ainda, Cristo 55. Pai, eu rogo para que tu leves cada um para a tua proteção divina e teu amor. E eu rogo, Pai, que nessa mesma noite suas almas possam ser salvas e seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Era a oração que ele fazia. Pai, escreva hoje o nome do teu filho, salve hoje e coloque no livro do Cordeiro. Comparison 55. Pai, eles não levantaram as mãos para mim, eles levantaram para ti, e eu tenho certeza que tu as recebes, pois tu disseste tua palavra, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó Deus, eu te agradeço, porque na glória, neste momento, nomes estão sendo escritos no livro da vida do Cordeiro. Onde eu penso que os pentecostais falharam? O que disse Deus? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. O que significa? Os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro esta noite. Redentor, redenção, ainda 55. Certo? Alguém mais levante a sua mão para o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, esse sou eu, tu estás batendo em meu coração. Vou pular alguma coisa aqui. Eu não sei, amanhã pode ser tarde demais, esta noite, enquanto é tempo, enquanto muitos outros estão chegando. Quero que inclus o meu nome lá no livro da vida. Então, como eu disse, meus irmãos, por mais de 20 anos, o Umbanda ensinava assim, errado. Que Deus colocava nossos nomes no livro da vida à medida que nós íamos aceitando a Cristo, seu Filho. Por mais de 20 anos ele ensinou desse jeito. Somente após um longo tempo, então, é que o Umbanda começa a mudar esse discurso. Quando em um determinado dia, ele passou a ensinar que os nomes já haviam sido colocados neste livro desde antes da fundação do mundo. A primeira vez que ele fez isso foi num sermão que ele pregou no dia 23 de fevereiro de 56. Eu fiz o documento aqui para deixar registrado. Essa foi a primeira vez que o Umbanda começou a se endireitar, a se consertar biblicamente sobre essa questão. Por isso que eu tive que fazer esse registro aqui. Essa é a primeira vez nas minhas pesquisas. Eu fiquei o dia inteiro hoje vasculhando os sermões do Umbanda. Essa foi a primeira vez que ele muda o discurso. Olha só o que ele vai dizer aqui. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência, 56, 23 de fevereiro. Agora, observe, Deus, quando Satanás fez esta coisa maligna, eis o que eu penso de Deus. É um pensamento novo, na verdade, que ele estava tendo. Que ele sabia naquele momento qual seria todo o plano que ele usaria para trazer o homem de volta a si mesmo novamente, quando a coisa foi produzida pela primeira vez antes da fundação do mundo. E se você notar Apocalipse, ele diz: a besta que viria sobre a terra enganaria a todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, quando eles foram escritos desde a fundação do mundo. Aqui foi quando o Umbanda começou a mudar o seu ensino. Aqui ele já começou a corrigir. Então isso mostra para você que à medida que o Umbanda ia lendo a sua Bíblia, sim, ele ia descobrindo coisas novas que o forçava às vezes até a mudar ele de opinião acerca de determinadas coisas que ele pensava que estavam certas e que não estavam. Depois ele se encorajou e pregou isso novamente. Isso foi a infalibilidade da palavra de Deus. É isso. Eu tô com acho que tá certo isso aqui? Tá certo. Eu achei que estava errado aqui. Porque as datas aqui são importantes. A infalibilidade da palavra de Deus. 4 de abril de 56. Agora, a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, surgiriam falsos sinais. Ele disse, a besta viria
e enganaria todos que habitam na terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde onde? A fundação do mundo. Amém. Como ele vai enganar? Como o diabo vai enganar alguém cujos nomes já estão lá no livro? Né? Ele não pode enganar aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. É a primeira vez que ele está pegando isso aqui, 56. O mesmo Deus que falou e Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, o mesmo que te chamou naquele tempo e escreveu o teu nome no livro. Amém. Agora isso parece que pode não ser assim, mas é a Bíblia, então tem que ser assim. Eu quero que você preste muita atenção no que está acontecendo aqui. Por que o Umbanda está falando isso aqui? Parece que pode não ser assim, mas eu acho que é Bíblia. Você tem que, então tem que ser assim. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? O Umbanda está meio titubeando aqui. Ele está falando uma coisa nova até para ele mesmo, mas ele não estava seguro do que estava dizendo. Eu tenho que ser franco, sincero e honesto aqui para você. Umbanda não era Deus, ele era um homem como eu e você. Ele não estava ainda seguro do que estava falando aqui. Por isso que ele disse, olha, parece um pouco difícil assim. Claro, para ele era difícil. Mais de 20 anos pregando de um jeito e agora ele prega diferente. Porque ele disse, olha, tem uma escritura, então tem que estar certo. Mas o que aconteceu ali, dali a alguns dias? Umbanda começa a titubear e ele cai. Ele, por algum motivo, ele desiste disso aqui. Ele volta a pregar como ele pregava antigamente. Em algum momento ele deve ter tido alguma crise, disse, não, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Não tá certo isso, não. Eu não posso estar errado por 20 anos dizendo, não pode estar certo. Não. Isso é essa coisa nova, acho que eu estou inventando. Umbanda teve uma recaída. E ele voltou a pregar como de antigamente. A infalível palavra de Deus. 2 dias depois ele pregou, sim, esse foi no dia 6 de abril. Então, oramos, querido Pai Celestial, para cada pessoa, essas dezenas que levantaram suas mãos para te aceitar, que tu coloques seus nomes agora mesmo no livro da vida do Cordeiro. 2 dias atrás ele disse, teus nomes já estavam escritos, mas agora aqui ele disse que Deus coloca os teus nomes no livro. E ele vai repetir isso mais alguns dias depois, o que é uma visão. Quando você levanta a mão, Deus escreve isso no livro da vida, no exato momento em que você crê. Anjos escrevendo o seu nome no livro da vida. Ou seja, uma Umbanda recaiu da fé. Ele estava começando a ensinar correto, mas houve um dado momento que ele teve uma crise. Não, eu acho que não deve estar certo esse negócio. Não pode ser, eu acho que eu estou errado. Infelizmente isso aconteceu com ele. Mas em algum momento, uma Umbanda deve ter orado mais a Deus, ou o Espírito Santo falou com ele, eu não sei, até que ele se emendou e se corrigiu. E uma Umbanda se posicionou, se levantou, se ergueu, digamos assim, e começou a pregar daquela forma nova e que era a forma correta. Certo? No finalzinho daquele mesmo mês de abril, olha só que interessante, ele começou o mês de abril dizendo, Deus já colocou teu nome lá. Daqui a pouco ele disse, mas eu sei que é um pouco estranho, né? Mas parece que está na Bíblia. Daqui a pouco ele mesmo põe dúvida no que estava falando, ensinando, ele volta atrás. Não, teu nome vai ser colocado se você agora crer. Daqui a pouco ele se corrige outra vez. E aqui, nessa mensagem, está o registro. Você pode fazer a pesquisa que eu fiz, você vai descobrir a mesma coisa que eu descobri. 29 de abril de 56, Jeová Jiré. Ele vai começar agora a ser corrigido outra vez. E a Bíblia diz que Jambres e Janes se levantaram nos últimos dias e quase enganariam os próprios eleitos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isto correto na palavra de Deus. Não saia daí. Muitas coisas que estão acontecendo hoje não vêm daquela palavra. E deixe isso em paz. Fique com a Bíblia, porque a Bíblia diz que isso enganaria os próprios eleitos, se possível. Mas quando o seu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, você conhecerá a sua voz. Então aqui ele já está voltando a pregar como ele estava pregando até então. Naqueles 2 dias que ele pregou. Então, dias depois, o que veio? Veio o sermão, o livro da vida do Cordeiro. Que é quando o irmão Branham então cravou de fato ali os pregos sobre esse tema, de forma que ele nunca mais se moveu depois disso. Esse momento de deslize, de fraqueza humana dele, que ele voltou atrás, foi superado. Então, você conhece o livro, ou melhor, a mensagem, sim, o livro da vida do Cordeiro. Até posso ler aqui alguma coisa, mas eu, como eu disse, eu narrei essa mensagem esses dias. Então aqui ele começa a pregar agora sem mais titubear. Então veja, irmãos, esse é o William Branham das fitas. Não essa caricatura falsa que Jeffersonville e outros pintam de um homem Deus que nunca cometeu erros, que nunca falhou, que não falha, que não...
esse não é o verdadeiro William Branham. O William Branham que nós conhecemos é esse aqui das fitas, que até podia entender errado e ensinar errado por um bom tempo, e às vezes começa a ter uma luz, e quer pregar sobre isso, mas daqui a pouco se arrepende e diz, não, acho que não deve estar certo, e volta a pregar errado, mas daqui a pouco se conserta e volta a pregar certo. Esse é o verdadeiro William Branham. Nada de errado aqui. Isso aqui apenas reflete o que todos nós somos, que nós ministros também somos assim. Certo? Não importa que você entenda errado, que te ensinaram errado, que você mesmo como ministro ensinou errado. E não importa que quando você recebe uma luz, você não consegue se firmar, como o próprio Umbanda teve dificuldade. E até chegou a voltar atrás. Não importa, desde que você seja um eleito, e que você seja sincero, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai te esclarecer, Deus vai dar ao teu entendimento o que está te faltando para que você se posicione. Foi o que Deus fez com William Branham, seu profeta. E isso é um modelo, um padrão do que Deus está fazendo com cada um dos eleitos dessa mensagem. Você pode titubear, você pode falhar aqui e ali, você pode duvidar, como é que é? Deus tem um filho? Não, sempre me ensinaram que Deus é o próprio filho, que Jesus é o próprio filho. Não tem um ser distinto de outro ser, não existe, isso é falso. Aí quando você recebe a luz e quer entender, de repente você talvez passou pela mesma coisa no Umbanda. Quem sabe você titubeou, não, eu acho que isso aqui não deve estar certo, isso aqui não pode ser correto. Não, vou continuar pregando o que eu sempre preguei, o que sempre me ensinaram. Jesus é Deus, pronto, é muito melhor. É mais fácil assim. Assim não crio brigas, discussões, ninguém vai me chamar de nada, né? Então é melhor assim. Mas daqui a pouco você viu que não tinha mais como voltar atrás. Você viu que essa era a verdade. Você não tinha mais como agora tentar corrigir a verdade. A verdade te é revelada para você corrigir o erro. Então, se você é um eleito, você pode titubear, você pode recuar em algum momento. Mas se você é um eleito, Deus vai te fazer você caminhar e pagar o preço por isso. Não importando o que vão falar, vão te difamar. Você fala errado, você ensina errado, você acrescenta algo na tradução. Não importa, não interessa, não se preocupe com isso. Como disse o Umbanda, Deus não colocou nossos nomes no livro da fama. Deus colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Pouco importa que você não vai ter boa fama. Pouco importa que vão falar mal de você. Teu nome não está no livro da fama. Teu nome está no livro da vida do Cordeiro. E ele foi famoso? Nós já estudamos aqui. 1% de Israel apenas creu em Jesus quando ele esteve lá em Israel. 1%. 99% não aceitou ele. Então, quem é desse livro do Cordeiro não vai ficar famoso. Não vai ser bem quisto, não vai ser bem falado. Vão te criticar, vão te difamar, vão fazer tudo possível porque você se posicionou pelo correto. Pague o preço, não importa o que seja. Talvez esse foi o medo do Umbanda. Eu 20 anos pregando um jeito e agora eu vou aqui me corrigir e pregar diferente? Mas lá dentro uma voz dizia, meu filho, é dessa forma que você tem que pregar. Isto é minha Bíblia. E de 56 em diante, do dia 3 de julho de 56 em diante, o Umbanda se corrige e nunca mais volta a pregar errado. Nunca mais titubeia nessa questão. Mas olha, o nome do cristão não foi escrito no livro da vida do Cordeiro quando ele veio ao altar. Irmão Umbanda, você pregou isso por mais de 20 anos dessa forma, né? Mas agora já aprendeu a lição. A Bíblia diz, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde lá da fundação do mundo. Quantos de vocês sabiam disso? Seja franco. Eu tenho que ser franco. Eu não sabia que uma banda pregou errado todo esse tempo. Só ontem que eu descobri isso. Por isso que eu tinha que fazer esse documento, que eu vou publicar daqui a pouco para nosso registro. Para você ver que é mudança de ensino, de opinião. Da forma como Deus tratou com o seu profeta. Certo. O livro da vida do Cordeiro, 159, o parágrafo. E a Bíblia, ela disse, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Vou ter que ligar o meu ar-condicionado aqui. Começou a esquentar. Oh, que coisa! Ao mesmo tempo que Deus disse que Cristo seria morto, Ele escreveu o seu nome com o dele. Aleluia! Graças a Deus. Parágrafo 161. Agora, aos que chamou, justificou, e ele os chamou antes da fundação do mundo. Aos que chamou, justificou, e aos que justificou, já glorificou. O mesmo Deus do qual, antes da fundação do mundo, chamou o seu nome e o escreveu no livro da vida do Cordeiro. No livro, desde a fundação do mundo, já fez um lugar na glória para você. 164. Esta manhã, o Espírito Santo, através da palavra, está lhe trazendo as boas novas de que, desde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. É uma banda aqui se corrigindo, se consertando com Deus aqui publicamente. Em nenhum momento ele disse, irmãos, eu preguei errado, mas agora estou me corrigindo. Ele não disse.
Eu não vi declarações dele, mas tudo bem, não tem importância. Se um ministro quisesse corrigir porque reconheceu que cometeu um erro, se não acha que é vergonhoso, não quer comentar, eu preguei errado, tudo bem. Mambam também deixou quieto. Simplesmente chegou e começou a pregar diferente. Desde que você se corrija. Certo? Porque você deve isto a Deus e a si mesmo. Corrige-se. Endireite-se. Foi isso que o profeta fez, nos dando o exemplo. Deus escreveu isso lá antes da fundação do mundo. 169. E ele antes me ordenou e pôs meu nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Oh, eu amo. Outra mensagem, perfeição. Ele muda de assunto? Não, depois daqui, nunca mais ele vai titubear. Mensagem de perfeição, 10 de junho de 56. 7 dias depois. Observe, não somente Cristo foi morto para tirar o pecado, mas o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome associado ao dele antes da fundação do mundo. Agora Satanás os faz ficar com medo agora e os faz duvidar. Sim, o próprio Umbanda ficou com medo. O diabo conseguiu botar medo no Umbanda, ele voltou atrás. Antes de o mundo começar, Deus chamou o vosso nome, vocês cristãos, e escreveu no livro da vida do Cordeiro antes de o mundo começar, diz a Bíblia. Outra mensagem, amor divino, ali 2 meses depois, ele toca nesse assunto do mesmo jeito. Domingo passado com vocês aqui, creio que preguei sobre segurança, o poder de Deus, que Deus prometeu e ordenou e chamou você antes da fundação do mundo e colocou o seu nome no livro dele. Você não teve nada a ver com isso. Oh, então não foi uma escolha, uma decisão por livre-arbítrio, numa chamada de altar, uma Umbanda. Não, você não teve nada a ver com isso. Olha a mudança de ensino aqui. Deus fez isto. Oh, é o fundo clamando ao fundo, é isso, irmã Umbanda? Isto não chegou a acontecer até 4.000 anos depois, mas Deus, quando Ele falou isso, Ele teve que fazê-lo porque Ele tem que manter a sua palavra. E ao mesmo tempo que o Cordeiro foi escrito, você foi escrito com Ele. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, não na noite que viemos a Cristo. Levante a mão quem quer aceitar Jesus. O Umbanda ensinava assim, mas agora está se corrigindo. Mas antes da fundação do mundo. Graças a Deus. Então, houve uma vez, nas minhas pesquisas que eu fiz, que parece que o Umbanda teve um titubeou, que ele voltou atrás. Isso foi em 64. Em 64, irmão Jorge, sim, ele pregou, parece uma coisa diferente. Então Jesus chegou e chamou. E algum dia, o mestre chegará e chamará cada nome que está no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome não está lá, ponha-o lá agora. Ué? Que isso? O Umbanda voltou atrás de novo nesse assunto, nessa questão? Não exatamente. Quando você for fazer pesquisa, você vai ver que essa mensagem pregou numa igreja lá em Tulare, Califórnia, uma igreja mista, denominacionais. Já explicamos isso algumas vezes. Às vezes, para denominacionais, o Umbanda não gostava de impor a sua teologia, seu ensino, sua doutrina. Então ele usava a linguagem deles lá para poder ser compreendido por eles. Você vai ver sermões, já explicamos isso, onde ele falava, apresentava o Espírito Santo, né, como a terceira pessoa de Deus. Ele chegava a apresentar. Em 61, acho que você tem sermão dele. Ele fazia esse tipo de declaração. Mas ele sabia que não existia tal coisa como terceira pessoa, 3 pessoas de uma trindade. Mas ele usava, às vezes, essa linguagem desse povo lá que ele ia visitar, para poder, fazer o possível para que ninguém se escandalizasse, para que isso não prejudicasse a hora dele orar pelos enfermos na oração por cura divina. Então, ele não está mudando de ensino aqui. Entende isso aqui? Eu acho que você está entendendo, sim. É a maneira que o Umbanda usava. Por isso que eu até disse, comentei até com o irmão Vicente, sim, irmão Vicente, tem um assembleante te convidando para pregar? Vai lá, pregue lá. Se quiser usar a linguagem trinitária, use para eles não se ofenderem, não se machucarem. E depois você, em privado, converse sobre doutrina com o ministro. O Umbanda dizia isso. Converse em doutrina com o ministro em privado. Não vá até a igreja do ministro lá e pregue a doutrina sem antes conversar com o ministro. Deixe que o ministro pregue a doutrina para a sua igreja. Que vai fazer um escarcéu, vai fazer barulho à toa de graça. É o que o diabo quer. É escândalos. Não faça escândalo. Não seja pedra de tropeço. Certo? Mas se a pessoa não sabe ter o jogo de cintura como a Umbanda tinha, é bom não usar a linguagem mundana, trinitária, de seminário. Use a linguagem da mensagem, se você não sabe ter esse jogo de cintura, né? Então, prega a mensagem que você sabe.
Mas o que eu quero dizer é isso, não tente impor a coisa. Nem para os ministros dessa mensagem, não tente impor a verdade se eles a vida toda aprenderam a pregar o unicismo. Se eles não têm a humildade que o Umbanda tinha, o mensageiro tinha, para voltar atrás e se corrigir, então deixa eles quietos. Às vezes possam pregar errado e vão pregar errado até o fim da sua vida. Né? E vão cantar aquela musiquinha lá da Gabriela, assim, da novela Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, vou pro inferno assim. Gabriela, tem ministro da mensagem que é desse jeito. Vão cantar essa musiquinha Gabriela a vida toda, nunca vão se emendar, nunca vão se corrigir. Mas o profeta, ele soube ver onde que estava errado aqui e ali, e ele se corrigiu. Seja um bom eleito de Deus. E abandone as trevas para aceitar a luz. O profeta fez isso. Então é isso, meus irmãos. Eu fiz esse registro aqui até para você entender. Certo? É interessante observar que quando o irmão Branham resolveu mudar essa sua forma de ensinar, como eu disse, ele fez sem demonstrar isso, sem apresentar de uma forma clara a sua correção. Mas como eu disse, não tem importância. O importante é que você faça a correção. Porque não somos uma denominação? Quando foram seus nomes colocados no livro da vida do Cordeiro? Desde quando? O último avivamento ao qual eles assistiram? A noite que foram ao altar? A noite que se uniram à igreja? Não estou tentando feri-lo, mas eu estou lhe dizendo, a Bíblia disse que seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Exatamente. Quando Deus no princípio viu que enviaria o seu Filho, e ele tomaria o lugar dos pecadores, quando o sangue do Filho de Deus fosse derramado, a Bíblia disse que seu sangue foi derramado antes da fundação do mundo, em pensamento, em planos eternos da mente de Deus. Não literal. Quantos sabem que a Bíblia diz isso? Que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Quando aquele sangue foi derramado, cada membro do corpo, seu nome escrito com aquele sangue no livro da vida do Cordeiro, na fundação do mundo. Por que você está tão assustado? Irmão, isso esclarece a coisa, não é? Claro. Por que você fica com medo quando alguém te chama de filho do diabo? Se passando por Deus. Quando alguém te chama de filho do diabo, você está querendo se passar por Deus. Querer chamar alguém, um membro da igreja, um ministro, filho do diabo, está se passando por Deus, porque ninguém tem direito ou autoridade de tirar o nome de alguém do livro da vida, só Deus. Certo? Então por que você vai temer pessoas que fazem isso? Que não têm amor, o amor de Cristo. Então, meus irmãos, de qualquer maneira, ninguém que não possua o seu nome no livro da vida do Cordeiro poderá ser reconhecido por Deus como membro de sua igreja. Você tem que ter o seu nome lá para ser reconhecido como membro do corpo de Cristo. O princípio e o fim da dispensação gentia, 55. Veja, aqui, nesse tempo aqui, ele pregava errado, mas ele dizia coisas corretas. Por isso que eu faço questão de ler. Você não pode anular tudo que ele pregou. Tem algumas coisas que estão fora da linha, é verdade, mas ainda assim, mesmo com esse pensamento distorcido que ele tinha em 55 ainda, aqui ele falou algumas verdades. Olha só, simplesmente tão seguro quanto a uma vida eterna, há um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo em sua vida. Se você o ama e nasce de novo e recebe o seu Espírito, você tem a vida eterna. Se você não tem vida eterna. Se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem a vida imortal. Se não está escrito ali, você não será reconhecido. Não há nenhum erro nisto. 55. Ele ensinava errado sobre os nomes estarem escritos. Mas tudo bem aqui. Então veja, saber que temos nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro é o que nos dá a segurança de que nós sempre seremos salvos. A tua salvação está garantida porque desde antes da fundação do mundo, Deus já preparou provisão para os teus pecados, para os teus erros, para a tua enfermidade. Você já foi curado antes da fundação do mundo. Você já foi liberto antes da fundação do mundo. A semente da serpente? Mas quero lhe perguntar uma coisa. Existe segurança eterna? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes do mundo começar. Isso é o que é, meus irmãos? Segurança da salvação eterna. Segurança eterna. Como eu disse essa manhã, digo novamente, o homem que escreveu o hino, houve um novo nome escrito lá na glória esta noite, e foi o meu. A sua ideia foi boa, mas ele estava errado biblicamente. Você está entendendo aqui? Com certeza era um hino que uma banda cantava. Havia um hino lá que ele cantava, hoje meu nome está sendo colocado, hoje é um novo nome sendo escrito no livro da vida, é o meu nome. Uma banda cantava esse hino. E agora, depois de tantos anos, a banda disse, olha, não faça isso.
As intenções dele eram boas, mas esse hino não era bíblico. E isso é uma orientação para todos nós também. Nós temos que ser muito cuidadosos nossos cânticos. Nós temos que saber se estamos entoando cânticos que são bíblicos, que têm uma linguagem bíblica. Se há alguma coisa ali, se tem uma coisa de trindade ali, de unicismo, tire isso aí. E não apenas os hinos, hein? Tuas orações também têm que ser orações bíblicas. Tem gente que na hora oração trinitária. Tem gente que na hora oração unicista, ou dualista, seja o que for, ore a oração da Bíblia. Amém? Tanto para hino quanto para orações, temos que ser bíblicos. Seu nome não foi posto na noite que você foi salvo. Seu nome, conforme a Bíblia, conforme Apocalipse 13, 17, assim por diante, foi posto lá antes do mundo começar. E Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Porque não somos uma denominação, assim o homem que escreveu a canção há um novo nome escrito na glória, teve boas intenções, porém ele não foi escriturístico. Então, o livro do Cordeiro contém os nomes de todos aqueles que seriam algum dia salvos e que foram mortos juntamente com o Cordeiro. Então pode ser que até não houvesse aí livros literais, pode ser que não, pode ser que sejam termos simbólicos, não se descarte isso aqui. Embora uma banda acreditava em livros literais, você sabe disso, ele mostra a forma como ele prega, ele acreditava piamente que aqueles livros eram literais. Mas pode ser que seja apenas uma linguagem para dizer que Deus tem em sua mente, sim, ele conhece todos aqueles que são dele, que ele tem uma presciência, um conhecimento de antemão, e que ele predestinou cada um deles para a salvação. E que não há poder no inferno que vai poder impedir a salvação desses que ele já elegeu e conheceu de antemão. Porque não somos uma denominação novamente. Assim eu consegui um seguro que me diz: eu trarei tudo que meu pai me deu. Eles são meus, não importa o que meu pai tenha feito, o que minha mãe tenha feito, qualquer coisa que fosse, todo aquele que o pai me dá virá a mim, e ninguém pode vir a menos que meu pai o traga. Aleluia! Para que eles os conhecesse? Eu os conheço desde antes da fundação do mundo. Quando eu matei o Cordeiro, eu o matei juntamente com ele. Eu te matei juntamente com ele. Amém? Eu predestinei a igreja. Quem tem a predestinação? A igreja. Como você entra na igreja, por um Espírito, somos todos batizados em um só corpo. Ele sabia, antes da fundação do mundo, que nós estaríamos ali. E a esses que antes conheceu, ele os chamou. A esses que chamou, os justificou. A esses que justificou, ele já os glorificou. Nos livros de Deus, ele já disse que ele me encontrará bem ali. Não há demônios do inferno que possam algum dia impedi-lo de ir em algum outro lugar e não chegar bem ali, porque Deus já assim o disse e está acabado. Amém? Então Cristo sofreu em si mesmo o castigo do furor da ira de Deus por todos os nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos, e ele foi morto por Deus lá nos seus pensamentos, desde antes da fundação do mundo, para tornar a nossa segurança da salvação firme e absoluta. Livro das Eras, visão de Patmos, a serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de latão maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre ele quando ainda não havia nenhum pecador. Você não pode mais passar por juízo. O Cristo, teu irmão mais velho, já passou no teu lugar. Vindo a salvação inteiramente do Senhor, ele pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo, o juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és tu, ó Cordeiro de Deus, porque nos compraste com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido, mesmo antes da cruz. Ele derramou do seu corpo grandes gotas de sangue como o suor
Quando na intensa agonia lá da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se de suas veias, Lucas 22:44, e posto em agonias orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então veja, haverá apenas um grupo de pessoas que não serão enganadas pelas mentiras do diabo no decorrer das eras, que são aqueles que foram salvos desde antes da fundação do mundo. Você já foi salvo desde antes da fundação do mundo. Novamente, porque não somos uma denominação, haverá um grupo na terra, em outras palavras, que será enganado, pois ele os enganou. E havia apenas um grupo que não foi enganado, e este era aquele que tinha seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. Amém? Tem muita coisa aqui que eu vou passar por alto, não vou ler aqui, mas eu espero que você baixe o texto depois e leia tudo que está aqui. Então nós já sabemos que até o próprio irmão Branham, para o próprio irmão Branham isso aqui era algo fresco, sim. Ele comenta aqui, deixou-se isso passar despercebido por centenas de anos entre os mestres. Ou seja, o que o mamãe está falando aqui, que o nome já estava no livro, muitos não estavam ensinando. E até por próprio irmão Branham se passou por alto isso. Mas agora isso se tornou uma revelação para ele aqui. Então, de nada adianta viver uma vida limpa, viver uma vida boa, ter seus nomes aí nos livros das igrejas, sim, se não estiver com o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Tudo está bem desde que você tenha o seu nome no livro. Você pode ter o seu nome em uma dúzia de livros. Se você não estiver no livro da vida, você está perdido. Você pode ser extremamente bom. Você pode ser tão leal e limpo e digno quanto possa ser. Isso não terá nada a ver com o assunto. Esaú foi 2 vezes mais que Jacó quanto a ser um homem, cuidando de seu pai cego e de todas as outras coisas, e Jacó era um pequeno rábula que se mantinha agarrado à barra da saia da mãe, um velho rapazinho maricas. Porém, Deus disse, amei a Jacó e aborreci Esaú. Amém. Então, mamãe também disse que o que nós seríamos e o que nós faríamos, também tudo isso já estava registrado no livro. Imagem de Cristo. E não gostaríamos de nos esquecer daqueles, Senhor, que estão em convalescência esta noite, que estão lá nos asilos de idosos e debilitados. Senhor Deus, muitos desses são teus filhos lavados no sangue. Quando vamos ficando velhos e nossos entes queridos se esqueceram, há um consolo que temos, Deus nunca esquece. Todos os nossos atos estão registrados no livro da vida. Amém? Tudo que você haveria de fazer também está lá nesse livro. Interessante isso. Cada servo que Deus chamou, cada profeta, também estava lá no seu livro, determinado o tempo que ele nasceria, o tempo que ele viveria e o que ele faria. Mambana cita o exemplo do caso de Moisés. Já estava registrado, segundo Mambana, lá no livro da vida, o que Deus havia determinado fazer através de Moisés, quando ele viesse ao mundo, e assim também é com cada membro do corpo místico de Cristo. Tudo já foi pré-planejado por Deus. Conferência com Deus. As cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem que ser daquela maneira. Assim, ele já tinha, antes da fundação do mundo, tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro, para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo. E como eu disse, não somente Moisés, meus queridos, cada um de nós. Você está aqui nesse mundo, nesse mundo terrenal, melhor, para cumprir uma função específica que já Deus pré-planejou desde antes da criação, desde antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mambana cria nisso. Desde antes da fundação do mundo, Deus já colocou o nome do seu servo para estar aqui conosco como o 7º mensageiro dele para a igreja. Então, ninguém pode ser membro deste corpo de Cristo a menos que seu nome tenha sido colocado neste livro, para torná-lo membro. É por isso que o livro do Cordeiro é o verdadeiro livro de membresia da igreja. 5 identificações. Agora deixe-me sufocá-lo um pouco. E você não pode ser membro a não ser que Deus o tenha chamado para ser membro. Agora, quão alegre você devia estar por isto, porque você foi predestinado antes da fundação do mundo. Amém? Então, nada contra alguma igreja que quer ter um livro de membresia com os nomes dos membros, nada errado, nada contra.
desde que você se importe em saber que o teu nome esteja lá no livro da vida. Este é o verdadeiro livro de membresia. Então não se preocupe em querer ser membro de uma igreja do tabernáculo. Assegure-se de que você é membro e de que o teu nome está lá no livro de membros da igreja de Cristo. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Maravilha isso. Hein? Bom, eu vou pular muita coisa aqui, certo? Para nós ganharmos tempo aqui. Certo, não, muita coisa aqui, muita coisa, um texto aqui de 18 páginas, eu não vou ler todos os sermões que estão aqui. Umbanda fala um pouco sobre o livro da redenção, que é aquele livro que estava nas mãos do Pai, o Cordeiro foi lá, saiu de trás do trono, foi até o Pai e tomou o livro da redenção. Alguns podem pensar que aquilo ali era o livro da vida, Umbanda chamava de livro da redenção, onde estavam ali os planos dos mistérios de Deus acerca da redenção, que Adão perdeu quando ele falhou lá com o Senhor, naquele pacto que ele tinha com Deus, caiu em transgressão. Então, Umbanda explica que ali a raça humana perdeu este livro da redenção, mas voltou para as mãos de Deus. Então, quando aquele que viria da mulher, como foi profetizado, para esmagar a cabeça da serpente, então ele pôde ir diante do Pai com seu próprio sangue e tomar o livro da redenção das mãos do seu Pai, seu Deus e Pai, e dizer que agora nós temos um resgate confirmado e garantido através do seu sangue. Embora o seu nome já estava lá, junto com o de Cristo, e embora Cristo foi morto e imolado na mente de Deus antes que o mundo existisse, era necessário que Deus agora trouxesse até nós o seu Filho e morresse efetivamente por nós. Ele teve que fazer tudo isso, para que então ele pudesse tomar de volta das mãos de Deus o livro de redenção e dizer definitivamente que agora nós somos dele, nós fomos resgatados. Então alguns podem confundir que o livro da vida do Cordeiro, o livro da redenção, aquele livrinho dos selos, fosse a mesma coisa, mas não. São coisas distintas, são livros distintos. E eu não vou poder explicar tudo aqui para você, porque o texto aqui é extenso, na verdade o tema é extenso, e eu não pude me aprofundar muito nessas outras questões, porque como eu te disse, eu gastei todo o tempo ontem só fazendo essa pesquisa que eu precisei fazer aqui para você, para ver quando e que momento uma Umbanda mudou de opinião. Então eu espero que você depois baixe o texto e leia essas questões aqui. Quando eu fiz a narração dessa mensagem Umbanda, o livro da vida do Cordeiro, um irmão me questionou: irmão Diógenes, o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro são a mesma coisa? Ou são livros distintos? Alguém fez essa pergunta para Umbanda, vamos ver isso? Desculpe. Perguntas e respostas sobre o selo 63, 24 de março. Irmão Brana, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente, é o mesmo livro. Veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro, está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Brana. O meu foi posto a outra noite? Não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite. Veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo, está vendo? Isto é tudo o mesmo livro. É tudo o mesmo livro. Agora, contudo, o Umbanda disse, e ele tentou explicar, que é possível que existisse um livro de registros dentro de um outro livro. Ele explicava que dentro do livro da vida podia haver uma espécie de um outro tipo de registro, um outro tipo de livro. Um livro dentro de um livro. Ele chegou a falar isso, lá no livro das Eras, página 253. Nomes vão ser riscados do livro da vida. Nenhum nome será riscado do livro da vida eterna, porque esse é um outro registro, embora contido no livro da vida. Então, Umbanda chegava a ensinar isto, que havia o livro da vida, mas também há um registro de algumas outras coisas distintas dentro do livro. E isso, quando o Umbanda tentava explicar sobre isso, muitos não conseguiam entender, porque o Umbanda disse que um dos temas mais difíceis, inclusive, que ele tratou, principalmente no livro das Eras, foi sobre como explicar que alguém tendo seu nome no livro pudesse ainda assim ser riscado, porque ele disse que isso podia acontecer. Todo aquele que tirar ou acrescentar seu nome, sua parte, será tirado do livro da vida. Mas como se ele também dizia que uma vez que o teu nome está no livro da vida, ninguém pode tirar? Como é que pode isso? Então alguns às vezes achavam que isso era uma contradição. Perguntas e respostas sobre os seres. Todavia, veja, quando Deus pôs um nome no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, não há nada no mundo que possa apagá-lo, porque está escrito com a tinta do sangue de Cristo.
Então alguns talvez viam isto, ouviam uma banda dizer isso, e se perguntavam, mas então se ninguém pode apagar, como é que alguns nomes podem ser riscados? Como é que é isso? Então uma banda ele precisou dedicar aí um tempo, uma boa parte do seu livro das eras da igreja, inclusive, para tratar e explicar sobre essas questões polêmicas. E uma banda disse que o irmão Liveiro era quem estava lhe ajudando a escrever sobre isso. Os ungidos dos últimos dias, julho de 65. Finalzinho, né, para terminar o livro. Eram um dos últimos temas complicados que faltou ser inserido e acrescentado ao livro. Foi conselho do irmão Lee. O irmão Lee leu toda a transcrição e disse: irmão Bill, está faltando muita doutrina aqui. Tem muitas questões que você está falando que você não aborda. Predestinação, livro da vida do Cordeiro. Pode ser que o próprio irmão Lee sugeriu que uma banda acrescentasse isso. Ele fala aqui: agora Lee, aí veio o seu nome no livro, está vendo? Isso foi resolvido para você. E você que não está aqui nas conexões telefônicas, é o Dr. Liveiro assentado aqui, ele está gramatizando esse livro das 7 eras da igreja, e o problema que surgiu, ou da questão sobre o nome ser tirado do livro da vida do Cordeiro, está vendo? Tem confundido muitos ministros, mas espere até que você receba o livro, você entenderá se simplesmente tiver luz em você, está vendo? E o irmão Liveiro, ele fala que ele levou 11 dias para escrever sobre o livro da vida do Cordeiro, naquele livro das eras. Mensagem que ele pregou relembrando em 86. Agora o próximo grande teste foi de 11 dias com o livro da vida do Cordeiro. Aquele pouquinho que você vê nas 7 eras da igreja levou-me o tempo todo que eu pude conseguir com o reverendo William Branham. 11 dias. Não foi pouquinho não. Eu fui ver agora de manhã, são mais de 20 páginas. Não é pouca coisa não. Eu queria nesse estudo de hoje fazer um resumo dessas 20 páginas e trazer para você, mas eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Por isso que meu estudo aqui é parcial. Certo? Então, se o irmão Liveiro levou 11 dias para escrever 20 páginas, como é que eu vou perder em 2 dias só preparar uma mensagem sobre esse tema? Porque é um tema extenso, delicado, complicado, complexo. Então, no seu livro, Mombrana irá explicar. Só vou dar alguns tópicos aqui para nós resumir, já para nós concluir nosso tema de hoje, Escola Bíblica Dominical. Ele explica no seu livro que alguns jamais terão seus nomes removidos, é verdade, mas ao mesmo tempo ele mostrou as suas razões para crer que alguns poderão ter sim seus nomes removidos do livro. Lá na página 237 você vai ler dizendo isso. Nós realmente mostraremos pela Escritura que multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Como isso é possível? Lá depois do juízo do trono branco. Você tem que ler o livro para entender isso. E eu só vou te dar essas pinceladas. Eu tenho que resumir isso aqui para você. Meu objetivo era tratar hoje sobre isso, mas não deu, não tive tempo. Tão estranho quanto isso possa parecer, é certamente verdadeiro. Também mostraremos que há um grupo de pessoas cujos nomes, tendo sido colocados naquele registro antes da fundação do mundo, não pode, sob quaisquer circunstâncias, ter aqueles nomes removidos. Jamais. É da lição. Mas mostraremos também que outro grupo, cujos nomes estavam naquele registro antes da fundação do mundo, terão seus nomes removidos. É mesmo isso? É isso. Mas como isso? Você vai ter que ler essas 20 páginas que estão lá no livro. É da página 230 e pouco até 250 alguma coisa. Você tem que ler tudo aquilo ali. Mamãe disse, olha, você vai ter acesso ao livro, leia, se você é eleito, você vai ter luz. Então é bom até você nem ficar preocupado aqui fazer estudo, é bom você pegar o livro e você ler. Se você é da eleição, você vai ter luz, você vai entender. Página 251 do seu livro. Alguma coisa que eu destaquei aqui para nós lermos. Deste modo, se Deus assim planejou que haja aqueles cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro e não podem ser apagados porque são os nomes de sua noiva, então devemos aceitar isso. Se também afirma que há aqueles cujos nomes foram colocados no registro do livro da vida, mas na presciência de Deus eles cairiam e teriam seus nomes removidos, devemos aceitar isto. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados no registro de vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna após o julgamento do trono branco unicamente por causa de serem bons, amáveis e justos aos eleitos de Deus, que são seus irmãos, então não podemos aceitar senão isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Hã? Então, veja, Mombrana está sendo muito humilde aqui, como que dizendo, olha, tem coisas que parece que é difícil de entender, de aceitar, mas eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi por 20 anos pregando de um jeito e depois descobri que era de outro.
Não vou agora combater contra Deus. Se está assim na Bíblia, mas parece que não faz sentido para você, não importa. Aceita a Bíblia do jeito que está ali. Não discuta com Deus. Apenas se preocupe em saber que o Cordeiro está lá, à destra de Deus, intercedendo por sua igreja, por sua noiva. E que ele vai resgatar cada um daqueles nomes que estão lá. E quando o último nome que está lá naquele livro for chamado, então ele desce e vem buscar os seus, aqueles que têm os mesmos genes que o dele, porque todos nós, noiva de Cristo, somos genes de Deus, somos genes da palavra. Muita coisa aqui para ler, não vou poder, só esse sermão aqui para nós concluirmos, finalizarmos. Liderança. Você está aqui porque seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes mesmo de haver uma fundação do mundo. Exatamente. Você é um gene espiritual de seu Pai Celestial, uma parte da palavra de Deus. Para ser assim, como disse, você esteve com Jesus quando ele esteve aqui, porque ele era a palavra. Você sofreu com ele, você morreu com ele, foi sepultado com ele, ressuscitou com ele e agora está sentado nos lugares celestiais nele. Amém, igreja? Graças a Deus. Essa é a nossa segurança. Nós confiamos e descansamos nisso. Amém. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esse breve momento aqui que tivemos para relembrar essas coisas maravilhosas que estão escritas na Tua Palavra, as coisas que o Teu profeta aprendeu e as coisas que ele mesmo precisou corrigir depois de tanto tempo pregar ou entender de uma forma equivocada. Senhor, ele nos deu um exemplo de humildade, que possamos seguir esse exemplo, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ter esse mesmo espírito de humildade, a poder reaver nossa própria teologia, nossa própria forma de entender. Queremos que Tu endireite nossas veredas, nossos caminhos, nosso pensar, nossa fé, tudo, Senhor. Porque nossa vida eterna depende disso. Assim como Tu endireitou o Teu profeta, endireita na nós também. Nós, com esse mesmo espírito de humildade, estamos aqui dispostos a ser corrigidos, endireitados por Ti. Se alguma coisa que temos dito, pensado, falado, agido, atuado, que não está de acordo com a Tua palavra, Senhor, queremos ser um reflexo da Tua palavra, porque acabamos de ouvir o Teu profeta dizendo que somos genes dessa palavra. Então, Senhor, ajude-nos, endireite-nos, dê a todos nós um espírito de humildade. É por isso que o Teu Cristo disse que aos pobres é pregado o Evangelho, porque eles são humildes o suficientes para saber quando retroceder, quando recuar, dar um passo atrás. E ajude-nos, Senhor, a não titubear nesse passo, que quando formos recuar para aprender a verdade, ao nos posicionar por ela, que nós possamos manter assim até o fim, até o dia que Teu Cristo vier para buscar os eleitos que estão escritos nesse livro. E nós te agradecemos por essa segurança eterna de ter colocado nosso livro lá, desde antes da fundação do mundo. É uma mensagem gloriosa, é um pensamento glorioso. O Teu próprio profeta ficou embevecido quando começou a ler e estudar isso pela primeira vez. E que isso seja também como se fosse o mesmo sentimento, como se fosse pela primeira vez que estamos ouvindo isso. Porque não conseguimos penetrar o quão magnífico, o quão grandioso são todas essas coisas. Saber que mesmo com nossos erros e falhas, Tu mostrou Teu amor para conosco, nos redimindo, nos salvando e nos resgatando. Obrigado, Senhor, por tremendo amor. Que esse amor esteja sempre nos nossos corações e que também possamos refletir isso no nosso companheirismo, com irmãos, com familiares, com vizinhos, com todos, Senhor. Que o Teu amor esteja conosco. Assim pedimos e Te damos graça por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.